Olá pessoal, mais um vídeo falando sobre Reiki, falando sobre um assunto assim que é bem básico, que é bem inicial, mas não por isso menos importante. Nós vamos falar hoje então sobre os princípios do Reiki, também chamado de Gokai, né, em termo em japonês. Os princípios do Reiki, eles são ensinados desde o nível 1, não são por todos os mestres, mas a maioria eu acredito que ensina, e eles vão acompanhar, né, o reikiano assim, ao longo de toda a vida, né, colocando também a questão de não ser obrigatório, ou seja, é uma recomendação que se faz para os reikianos, mas é uma recomendação muito interessante e muito importante. Os 5 princípios, né, eles são expressos da seguinte forma: só por hoje, mantenha-se tranquilo, evite preocupações, cumpra suas atividades, seja grato e seja gentil. Bem simples, bem tranquilo, né? Fácil de decorar. Tem algumas versões com não faça isso, não faça aquilo, ou complemento, né? Seja gentil com todos os seres e animais sencientes, coisas e tal. Eu prefiro essa versão mais resumida, mais prática, né? Acho mais interessante. Gosto também dos 5 princípios em japonês, né? É uma pronúncia bem simples, bem prática também. Tem umas pequenas variações assim de sotaque, né? Basicamente é Kyo dake wa, Karuna, Shinpai suna, Kansha shite, Ryo hageme, Ito ni shinsetsu. Depois eu vou colocar uma legendinha aqui no vídeo com os princípios para a gente observar. No primeiro momento, eu recomendo que os meus alunos façam os princípios em português e que depois, aos pouquinhos, né, passem para o japonês. Eu acho que são palavras com mais força, com mais poder, são mais interessantes da gente trabalhar e usar. A recomendação do nosso mestre Mikao Usui era que, de manhã e à noite, sente-se na posição Gassho, recite essas palavras em voz alta, para fora, né, para a gente poder ouvir. Como eu falei aqui, no mesmo tom de voz, não precisa ser uma coisa muito alta. E depois para dentro, para o seu coração. Depois a gente fala anteriormente. Tá? Então, de manhã e de noite. É bem rápido, dá uns 10, 15 segundos, né, falar essas palavras. Nesses 2 momentos a gente não pensa sobre eles, não raciocina sobre eles, simplesmente a gente fala essas palavras, são comandos que a gente dá para o nosso inconsciente, né, para alterar coisas no nosso inconsciente. Então é uma prática recomendada para todos os reikianos. Recomendada, não obrigatória. Eu recapitulo isso todos os cursos, no começo de todos os cursos eu recapitulo, coloco que é uma posição, uma prática interessante, né, que traz muitos benefícios. Eu também costumo entregar para os meus alunos um cartãozinho, né, esse aqui, que tem ali os princípios. Vamos ver se dá para a gente entender direitinho. Vira para cá, vira para lá, estabiliza a imagem. Ok. Então é um santinho, né, um lembretezinho que as pessoas podem levar na carteira, no bolso, ou colocar na mesa de trabalho ou em casa. Interessante que os princípios eles não são exclusividade dos reikianos, certo? Não são exclusividade de reikianos. Qualquer pessoa pode utilizar no dia a dia, né, e colher os benefícios tranquilamente. Tá? Para os reikianos, a gente tem um adicional, que é uma estimulação de fluxo de energia do reiki. Né? A posição Gassho, vocês não vão poder observar minhas pernas, mas eu vou estar sentado com a coluna reta, com as mãos no cardíaco em oração. Essa aqui seria a posição Gassho, tradicional do reiki. Então, quando eu estou nessa posição, as minhas mãos elas estão se enchendo de reiki, eu estou estimulando o fluxo de reiki. O coração aqui, o centro cardíaco, nosso chakra cardíaco, é onde nasce o reiki, né? Lembrando da energia que entra pelo coronário,
entra a energia pelo básico, as duas se juntam no cardíaco. Então eu estou com as mãos em Gachô, eu estou com as mãos aqui na fábrica do Reiki e eu estou falando. Então isso está estimulando bastante o nosso Reiki. Mas quem não é reikiano também pode usar, né, tranquilamente essas palavras que nós usamos e absorver um pouquinho dessa energia, desse conhecimento, certo? E os princípios, eles têm um detalhe importante, que é a primeira frase delas. A primeira frase, ela traz assim, uma forma de tranquilizar a nossa mente, né, de acalmar um pouco a nossa mente. Então, quando a gente diz assim, mantenha-se tranquilo, muitas pessoas vão argumentar, mas tudo bem, eu posso tentar me manter tranquilo, mas eu não vou conseguir me manter tranquilo por muito tempo. Vão surgir algumas incomodações, vão surgir alguns problemas, algumas coisas que vão me tirar do meu eixo, que eu vou acabar, né, ficando intranquilo, ficando irritado e assim por diante. Então, essa argumentação é válida, com certeza é válida. Então, o que a gente faz, né? O que os princípios fazem com o reikiano? Então, tem aquela primeira frase, só por hoje. Então, essa é a maneira da gente enganar a mente da gente com relação a essas questões todas. Então, se manter tranquilo sem definir um tempo, um período, é algo um pouco complicado, porque a mente vai querer um tempo, vai precisar de um espaço de tempo para poder se manter tranquilo, para poder se comparar, né, questão de tranquilidade. Mas quando eu digo só por hoje, então eu satisfaço a minha mente com um tempo delimitado e a mente também vai ficar tranquila, porque é só hoje que eu vou ficar tranquilo, certo? As preocupações, as intranquilidades, os problemas, eu vou passar tudo para amanhã. Então, hoje eu vou me manter tranquilo. Legal, eu consigo fazer. Quando chega amanhã, eu vou dizer de novo, só por hoje. Então, eu deixo para o próximo dia. Então, se hoje é segunda, eu vou deixar as minhas preocupações para terça. Quando eu chegar na terça, eu vou deixá-las para quarta. E assim eu vou passando o tempo, eu vou passando adiante nessas questões todas, e eu vou levando a minha mente, né, e eu vou conseguindo me tranquilizar, eu vou conseguindo evitar preocupações, né, só no dia de hoje. Então, essa primeira frase dos princípios, né, Kyo-da-Kyo-a, o só por hoje, ela é fundamental. Tá? Ela é fundamental. Os princípios não querem dizer também que adiar as preocupações, adiar as intranquilidades para o dia seguinte é uma maneira de empurrar com a barriga, como a gente diz, né? A gente ir deixando a coisa acontecer. Não. Tem um dos princípios que diz, cumpra suas atividades. Então, só por hoje eu vou cumprir as minhas atividades. Eu vou cumprir as atividades que eu tenho hoje. Certo? Se eu tenho uma conta para pagar no dia 15 e eu tenho dinheiro para pagar no dia 15, então eu não vou me preocupar com essa conta. Quando chegar o dia 15, eu vou estar pagando a conta, vou estar me programando, vou cumprir minha atividade, que é pagar aquela conta. Então eu não perco esse tempo, né, esse espaço de tempo antes do evento acontecer, me preocupando com ele e ficando intranquilo. Se eu não tiver o dinheiro, eu vou buscar uma maneira de conseguir esse dinheiro, né? Eu vou buscar um trabalho, vou buscar alguma atividade, vou arranjar uma forma de conseguir o dinheiro para pagar aquela conta. Mas de uma maneira tranquila e sem as preocupações. Essas preocupações, essa intranquilidade, né? Esse não cumprir atividades é que acaba nos drenando muita energia. A gente fica preocupado com coisas que vão acontecer daqui a 2 meses, 3 meses. A gente fica intranquilo com coisas que vão acontecer só no final de semana. E essas atividades, esse círculo vicioso de pensamentos, eles vão drenando nossa energia, vão puxando, vão sugando nossa energia, e a gente acaba se desvitalizando, a gente acaba entrando num círculo vicioso, acaba entrando numa frequência de energia muito ruim e prejudicando o nosso ser. Então, os princípios é algo que realmente vale a pena a gente implementar. Eu parto do seguinte princípio, eu peço que as pessoas experimentem, certo? Experimentem fazer, né? Coloquem, tipo, 1 mês, 2 meses, todos os dias, fazendo os princípios, e vejam o que vai acontecer.
né? Observem como que passa o dia, como que passa a noite, cumprindo esse pequeno ritual. Ok? Uma outra situação que ocorre, né? Até porque eu disse no começo que na hora de falar os princípios, a gente fala os princípios, né? Ficamos lá, engaixou. Então, só por hoje, mantenha-se tranquilo, evite preocupações, cumpra suas atividades, seja grato e seja gentil. Acabou. Foi rápido. À medida que a gente começa a colocar isso de manhã e de noite na nossa vida, na nossa rotina diária, vocês vão perceber que, ao longo do dia, um dos princípios começa a ecoar mais na cabeça da gente. Então a gente está dirigindo, ou a gente está lavando louça, ou a gente está atendendo uma pessoa no trabalho, ou está cumprindo uma atividade qualquer, e de repente vem o seja grato. Né? Ele fica ecoando na nossa cabeça. Seja grato, seja grato, seja grato. Então nesse momento a gente vai parar um pouquinho a nossa atividade e vai focar nesse princípio que vai surgir na mente e vai tentar descobrir o que ele quer nos transmitir. Em que ponto da minha vida, naquele momento, eu preciso ser grato. Ou se eu deixei de ser grato a alguma situação muito recente naquele momento. Então esses princípios eles ficam, né? Eles ficam indo e vindo na nossa mente, nos lembrando, nos alertando de que algum deles a gente está deixando de lado, a gente está esquecendo. E a gente vai corrigindo o rumo e a gente vai corrigindo a nossa rotina. Então, é uma outra função, um outro resultado dos princípios atuando no nosso ser, na nossa mente. Certo? Então, essa também é uma função que os reikianos observam bastante depois que começam essa atividade. Então, eu diria a vocês, experimentem. Coloquem por um mês, né, estabeleçam um período, façam, de manhã e de noite, observem os resultados, depois passem um período sem fazer os princípios e observem os resultados. Com toda certeza vocês vão notar que o período que vocês fazem os princípios, que vocês colocam isso em prática, a vida da gente fica mais tranquila, fica mais calma, a gente enfrenta os problemas com outra disposição, com outro ânimo, a gente se recupera dessas dificuldades também mais rapidamente, e a gente não entra tanto em ciclos viciosos de pensamentos que atrapalham a vida da gente. Com toda certeza vocês vão perceber esse tipo de resultado. Mas cada um tem que experimentar, cada um tem que se observar, né, com esses resultados no dia a dia. Certo? Então era isso por enquanto. Obrigado.